Ele sempre pegava as fichas do paciente e fazia essa pergunta, olhando para a ficha. O que está acontecendo comigo que está causando esse problema nele, né? E como eu posso resolver esse problema dentro de mim? Então, ele sempre fazia essa pergunta, seguida do Ho Oponopono. Aí, quando Joe Vitale foi conhecer o Dr. Heinlein, ficou fascinado, né? Porque Joe Vitale, ele era mendigo e ele começou a reprogramar a mente dele para a abundância de novo, começou a tomar consciência e ele começou a fazer dinheiro. E aí, com o Ho Oponopono, depois que ele conheceu com o Dr. Heinlein, multiplicou mais ainda. Então, ele é um maravilhoso divulgador também pelo mundo do Ho Oponopono. E ele tem um livro Limite Zero, que tem muita coisa de Ho Oponopono também. Porque no conceito do Limite Zero, quando a gente fez toda essa limpeza das mágoas, dos ressentimentos, das culpas e dos medos, a gente entra no estado de consciência em que zerou. O sintoma físico principal é leveza, é bem-estar. A gente se sente completamente assim, conectado com tudo e com todos. É uma sensação maravilhosa. Ela vem de vez em quando. Nossa meta é estender ela ao máximo possível. Nossa primeira reação quando alguém faz algo que desagrada a gente é ficar com raiva, né? É repulsa. Só que no Ho Oponopono, que a gente sair hoje daqui com essa programação nova, vai ser maravilhoso. Quando uma situação desagradável chegar, principalmente o povo da família é o melhor povo, melhor galera. Porque eles estão ali exatamente para o pontinho que você está precisando mais. Então, o primeiro reflexo da gente, em vez de ser a repulsa, de ser obrigada. Obrigada, você está me mostrando essa parte de mim, que agora eu vou ter a oportunidade de curar. Tem um amigo meu que ele passava o dia inteiro mandando foto de bom dia, foto de mensagem de motivação. Aí eu fui, dia após dia, me incomodando com isso. Está me incomodando, está me incomodando. Aí eu fui e fiz o Ho Oponopono. Mas que problema é esse que eu tenho que ele está trazendo para eu resolver? Aí a resposta veio. Não. Saber dizer não. É saber dizer não. Aí eu fui e mandei a mensagem para ele. Olha, eu tenho muitas mensagens de WhatsApp, tenho muita gente para atender. Quando você der uma coisa para conversar pessoal comigo, você fala, Daniela, e fala a situação para a gente conversar, eu e você. Agora, mensagem de motivação, mensagem de autor, de livro. Eu tenho uns livros aqui, ofereci até os livros, se ele quisesse ler os livros. Isso não dá para mim, porque está enchendo a memória do meu celular e eu gosto muito de você para bloquear você, porque é a única chance que eu estou tendo. Aí, aquilo fez eu me sentir bem, porque eu estava, o quê? Colocando um limite. Eu tinha esse aprendizado para mim. Vocês percebem isso? O que está acontecendo comigo para ter causado a dor nessa pessoa? Que estava me incomodando. Porque a dor nessa pessoa é o que está me incomodando. Isso. E como eu posso resolver esse problema dentro de mim? Aí a resposta que veio foi aprender a dizer não. Limite. Porque às vezes a gente tem uma necessidade de ser boazinha. E aí a gente vai aceitando tudo. E vão desde coisas simples como essa, de algo... às vezes, eu estou ocupada aqui fazendo um trabalho e chega a notificação. E aí pode ser uma coisa importante, mas não, é um monte de mensagenzinha. Aí de repente você não vai ver mais aquelas mensagenzinhas. E no meio dessas mensagenzinhas tinha alguém que estava importante. Percebe? Mas isso faz parte da culpa, né? Da gente, de ser boazinha, de ser solícita, né? De estar sempre disponível. Pelo menos isso eu tinha na minha programação. Eu precisava estar ali sempre disponível, ser sempre legal. Porque se eu fosse grossa, as pessoas não iam gostar de mim. E aí, com essa situação, eu aprendi exatamente isso. Não, eu preciso me respeitar primeiro. Porque eu estava já sentindo falta de respeito ali. Porque era qualquer hora do dia, toda hora. E aí parou. Ou seja, eu curei essa parte em mim e isso não chegou mais a mim. Outra situação na escola do meu filho, outro dia tinha uma palavra, estava escrito largato. Largato. Aí na tarefa dele, largato. A professora que tinha escrito. Aí eu disse, oh meu Deus, o que é que está acontecendo comigo para eu sentir essa dor?
Porque eu tenho uma dor com o português, fala disso, tem um slide que eu fui ler hoje e estava erradinho, viu? Então, eu vi. Aí eu fiquei 2 dias, largato, ficou. A mente. Como é que ele fala lagarta, né? Largato. Olha, eu confundo na minha cabeça que agora já disse o certo. Aí lembrei daquele filme Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade, que ele fica incomodado com a felicidade, tá escrito errado. Aí o filme todo ele chega na creche do filho, tá lá escrito errado. Ele disse, meu filho tem que ir para uma escola melhor, não tem condições. Aí 2 dias eu fiquei. Aí eu fui e cheguei lá, botei no grupo dos pais do WhatsApp. Aí falei, mas bem gentil, né? Não querendo assim, mas eu procurei aqui no dicionário e vi que largato não é largato, é lagarto. E aí deu a explicação bem legal e tal. O que aconteceu? As mães vieram no privado falar pra mim que elas estavam há 2 dias também incomodadas com aquilo e não sabiam como falar. E aí agradeceram por eu ter falado, por ter sido a pessoa de ter falado. Então, isso do Ho'oponopono para mim é sensacional, porque a gente tem a sensação, principalmente essa de culpa, de mágoa, de medo, e fica fazendo o Ho'oponopono, e aí vem uma ação para a gente fazer. E aí, quem aprendeu com o Joy Vitale foi a Elaine Ourives. A gente falou um pouquinho dela aqui quando chegou, que ela conhece. Elaine Ourives, ela criou a técnica Hertz, que é a mistura de várias técnicas, e uma dessas técnicas é o Ho'oponopono. Muitas coisas aconteceram na minha vida já faz 3 anos que eu conheci o trabalho dela. Graças a essa técnica, e muitas informações vieram de uma forma mais consciente, porque quando eu fiz a formação de programação neurolinguística, aquilo era muito confuso para mim, e com a Elaine Ourives isso ficou muito claro. Como eu disse, eu conheci o Ho'oponopono em 2010 e eu só ficava repetindo as frases que uma pessoa falou para mim, que eu tinha que repetir as frases lá tantas vezes. E aí realmente com a Elaine, no curso que eu tive com ela presencial, aí eu aprendi o que era realmente o Ho'oponopono, né? O ponto principal assim que ela transmitiu para mim é que não adianta você falar as frases no automático. Você precisa primeiro entrar num estado de sentimento mesmo, de boas sensações, para que potencialize as frases quando a gente está falando. E por isso que a gente eu fiz esse colar, para a gente ter noção de quanto tempo a gente está fazendo. Mas não necessariamente precisa ser um colar. Então a gente vai fazer uns exercícios hoje à tarde para ancorar no colar essa sensação boa, para que toda vez que a gente pega no colar, a gente já consiga entrar automaticamente na sensação boa para fazer as frases, certo? E a oração também. Quando a gente tiver mais tempo, a gente faz a oração, e quando a gente está mais emergencial, a gente faz só as frases. E aí chega em mim, né? Então eu tenho orgulho, porque a gente passa a informação da forma mais pura, porque foi de Borna, né, para Dr. Reilen, para Dr. Joy Vitale, para Elaine, e chegou até a minha informação. Então, eu tenho muito orgulho porque a informação chegou de uma forma mais pura. Que às vezes, quando já passou por muita gente, vai perdendo o essencial. Isso está acontecendo também com a constelação. E Elaine fala isso, um padrão de pensamento negativo pode causar um caos na nossa vida. Então, todos os problemas, ela é muito enfática nisso, todos os problemas que você tem hoje na sua vida, que você não está gostando na sua vida, você quem criou, você que é responsável para resolver. Ninguém vai resolver por você. Ninguém. E isso eu faço um paralelo com a constelação familiar, que eu sou principalmente consteladora familiar, que você é responsável por curar essa parte que você está levando, né? Mesmo que seja um emaranhamento da sua família. Então, um grande passo na constelação de tomada de consciência é adquirir essa responsabilidade. Eita, é comigo. Porque a gente tem mania de achar que não é com a gente. Sempre é algo lá fora. E isso também não é para a gente se sentir culpada, porque a gente acha que o problema está lá fora. Porque a gente, desde que a gente é criancinha, a gente está dentro de um sistema que alguém sempre está dizendo o que a gente tem que fazer. A gente foi igual um robozinho criado dessa forma, né? Às vezes a gente queria fazer umas coisas quando a gente era criança, queria fazer umas brincadeiras, e veio alguém e pá! Não, 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 não. E a gente foi se moldando dentro desse sistema, e a gente está hoje, como ser humano, aguardando que alguém venha e diga, faça isso.
E a tomada de consciência maior na constelação é essa responsabilidade. Eita, agora é comigo. Agora, ou é eu, ou é eu. A constelação ela surgiu como uma psicoterapia na década de 1980. Foi Bert Hellinger, ele era padre. E aí ele foi missionário nas tribos Zulus. E quando chegou lá nas tribos Zulus, ele percebeu que eles viviam muito em harmonia. E ele percebeu que ele não tinha muito o que transmitir ali de espiritualidade para eles. E ele começou a pesquisar esses Zulus, como é que era o comportamento deles ali. E aí ele percebeu que eles tinham essas 3 leis, né? Que são as leis base da constelação familiar, que é a do dar e receber, ou seja, eles estão sempre ali em troca. É uma troca que flui, o dar e receber. Muitas vezes na constelação, quando a gente está com alguma limitação na nossa vida, é porque a gente não está recebendo dos nossos antepassados. E aí inclui a segunda lei, que é a lei do honrar, da gente saber que quem veio antes da gente no nosso sistema familiar veio antes por algum motivo. Isso significa que a gente honra esses antepassados. E a terceira lei é a lei da inclusão. E aí a gente inclui todos que fazem parte do sistema. A partir do momento que eu começar a incluir e aceitar a diferença, algo acontece e desemaranha. Então a constelação ela ajuda a gente nessa tomada de consciência. E quando começou como psicoterapia, foi evoluindo, foi crescendo e ele foi percebendo outras nuances que se ele trabalhava só com a pessoa aqui, ele perguntava à pessoa qual era o problema, e geralmente o problema que a pessoa diz que tem não é um problema, o problema está mais embaixo e está tão inconsciente que a pessoa nunca vai falar, então ele parou de perguntar qual era o problema. Então atualmente a constelação ele denomina como uma filosofia aplicada, porque todos ali do grupo, pronto, todo mundo está aqui, não é por acaso, a gente está em ressonância, a gente está conectado com algo e na constelação exatamente isso vai entrar, na constelação é como se a gente olhasse para o que a gente está precisando ver para desentalar aquela parte da nossa vida. Então, todo mundo sai com o ego pé da vida, porque ele não entende nada, mas com a alma limpa, com a alma lavada. E tem uma imagem, depois vocês veem, do nosso campo eletromagnético, quando a gente está julgando, quando a gente está reclamando, quando está na culpa, quando está na mágoa, quando está no ressentimento, quando está no medo, fica todo cheio de nó. Né? Aqui tem uma imagem, depois vocês veem. E eu vi um exame, um aparelho que só tem na Rússia, vi algumas fotos, mas não está na internet, foi num dos cursos que eu fui da Hellinger Ciência. E é impressionante como o campo áurico, né, o nosso corpo sutil, quando a gente se depara com esse tipo de sentimento, que, de acordo com a Elaine Orives, que é especialista em frequência vibracional, é uma baixa frequência, é cheio de buraco. A pessoa que morreu fisicamente não tem mais buraco nenhum, não tem mais a aura, né? Não tem mais esse corpo sutil. E aí quando a gente está fazendo o Ho'oponopono, está fazendo uma técnica que eleva a frequência vibracional, com alegria, quando a gente está alegre, quando a gente está com amor, todo o nosso campo é preenchido e a energia circula livremente. E nesse equipamento russo é maravilhoso porque chega até 1 metro assim, ao redor da pessoa, a energia sutil.